Muito bem, pessoal, boa tarde. É um enorme prazer que eu inicio essa reunião de hoje, porque ela representa um marco neste grupo de pesquisa que foi constituído em 2020 por iniciativa do Tributos a Elas, que me procurou para que a gente fizesse essa análise, né, sobre tributação e gênero dentro do núcleo de direito tributário do mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Direito de São Paulo, e eu me sinto honrada, né, de ter sido procurada, agradeço muitíssimo aqui o grupo na pessoa da Núbia Castilhos. E desde então a gente tem feito reuniões periódicas para discutir textos de feministas, né? Porque a gente entendeu que esse era um passo, né, necessário a ser dado antes de entrar propriamente nas questões tributárias. Depois a gente começou a discutir sobre temas tributários e aplicados às questões de tributação e gênero. E agora, neste ano de 2022, a gente resolveu fazer com que essas reuniões fossem públicas, essas reuniões de debates de textos e teses e temas e tópicos, elas fossem públicas, exatamente para viabilizar que houvesse uma maior discussão sobre o tema, para além, né, deste nosso grupo fechado da Fundação Getúlio Vargas, e um grupo também só composto por mulheres, né? Então, é também um convite aos homens tributaristas, né, que venham nessas reuniões para que a gente discutem, para que a gente apresente, né, que temas são esses, inclusive para que a gente consiga fazer um debate mais amplo e mais diverso também sobre esses pontos. Então, nesta reunião de hoje, nós teremos como convidada a Isabelle Rocha, a Núbia vai fazer as vezes aqui, né, para apresentá-la. Eu não vou me estender mais, eu só queria dar muito boas-vindas e já anunciar que no dia 5 de maio nós teremos uma outra reunião aberta com a Daniele Vitor, que vai também apresentar questões relacionadas à tributação e gênero. Ela vai tratar da dissertação de mestrado dela, que foi tributação, gênero e raça, e eu acho que a gente vai ter um debate bem interessante. E eu gostaria só de dizer para vocês que as reuniões, elas terão como regra, né, essas reuniões abertas, de 1 hora e meia, pontualmente, né? Então, necessariamente, a gente precisa acabar neste horário. Essa reunião está sendo gravada, depois ela vai ficar disponível no site, na página do YouTube da Escola de Direito, no canal do YouTube da Escola de Direito de São Paulo, para que, enfim, todo mundo possa ter acesso. E aí a ideia é também que, após a apresentação da nossa convidada, haja um debate com todos e todas que estão aqui presentes, então fiquem absolutamente à vontade. Eu posso fazer a mediação desse debate, eu só peço que vocês levantem as mãos para que eu possa organizar as falas. Mas sem mais demora, passo então a palavra para a Núbia, com quem eu tenho o enorme prazer de coordenar este grupo. Então, Núbia. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham nessa noite de bastante calor aqui em Brasília. Professora Tatiane Piscitelli, a recíproca é verdadeiríssima, é um enorme prazer compartilhar esses momentos com você. Bom, a nossa convidada de hoje, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, dessa nossa primeiríssima reunião aberta do Grupo de Tributação e Gênero, e a gente conta com vocês para fazer a propaganda aí boca a boca, nas suas redes sociais, sobre isso, e convidar, inclusive, os rapazes, né, a gente quer ter a participação dos homens, é um espaço para a gente discutir tributação e gênero com os nossos amigos, colegas, companheiros, enfim, homens. A nossa convidada de hoje é a queridíssima doutora Isabelle Rocha, nossa querida participante também do grupo de pesquisas Tributação e Gênero, que nos honra hoje com a sua palestra. Ela é professora na pós-graduação em Gestão Fiscal e Tributária do IEC PUC Minas. Ela é mestra em Direito Público pela PUC Minas, ela é especialista em Direito Tributário pelo IEC PUC Minas e ela é coordenadora no escritório Martinelli Advogados, lá em Belo Horizonte. Então, também, sem mais demoras, porque a gente tem um tempo curto e é proposital esse tempo para que a gente incentive as pessoas realmente a participarem, eu passo a palavra para a nossa queridíssima doutora Isabelle Rocha. É com você, Isabelle. Muito obrigada, Núbia, Tatiane, Tati.
Doutora Nube, doutora Tatiane, mas assim, a gente tem uma relação muito afetuosa e informal. Embora sejamos todas muito qualificadas, a gente acha que não precisa desse tratamento constante, né? Então, eu tomo a liberdade de Núbia, Tati, obrigada por essa abertura e essa apresentação tão generosa. Eu estou muito feliz de a gente ter conseguido finalmente realizar esse encontro, essa nossa primeira reunião aberta. Eu sei que não é o ideal, eu descumpro os protocolos de retórica e apresentação ao começar a minha fala com um pedido de desculpas, né? Isso é meio, não comece assim e tal, mas eu preciso muito fazer isso, porque essa reunião, ela estava inicialmente marcada para o dia 10 de março, a nossa programação era para que ela acontecesse na semana de comemoração do Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março, mas por problemas e por urgências profissionais, eu infelizmente precisei desmarcar de última hora. Então, quero começar com um pedido de desculpas a todas as colegas do grupo e a todas e todos que chegaram a fazer sua inscrição naquele momento e que, infelizmente, tiveram essa programação ali desmarcada em cima da hora. Foi realmente uma situação que demandava minha presença pessoal inteira ali, né? Então, eu infelizmente, precisei fazer com que isso acontecesse. Mas isso não significa, de modo algum, que estar aqui não seja uma prioridade para mim. Pelo contrário, é uma responsabilidade muito grande, uma alegria maior ainda, inaugurar a nossa temporada de reuniões abertas desse grupo de estudos, que para mim é tão especial, porque foi quando eu definitivamente percebi que eu não estava sozinha nesse estudo, né? A gente falar de gênero, falar de raça, falar de questões que não sejam puramente, tecnicamente tributárias, é algo muito novo na discussão da academia do direito tributário. E todas que estão aqui, que estudam isso, conhecem a resistência que existe a esse tema. A gente não pode ignorar isso, né? E é uma resistência inicial natural. Então, durante muito tempo, eu me senti muito sozinha. Depois, conheci a professora Tatiane, ela participou da minha banca de mestrado. Tem a Dani Vitor, que vai falar aí na próxima reunião, vai apresentar o trabalho dela, que também está estudando isso há um tempo. E nesse grupo, eu definitivamente percebi que nós não estamos sozinhos. Talvez cada uma de nós se sentia sozinha no seu lugar, e quando a gente encontrou um lugar de apoio, de construção coletiva, de grandes complexidades. E foi um grupo que foi formado ali no início de 2020. A professora Tatiane me convidou e eu fiquei muito feliz de ter sido convidada a participar, junto com a iniciativa do Tributos a Elos, da PGFN, coordenada aí pela Núbia. E foi um grupo que começou e vem caminhando de uma forma muito interessante e de um nível de desenvolvimento muito legal, porque a gente começou primeiro tratando das questões de gênero, né? Como a professora Tatiane falou, nós fomos estudar algumas teorias feministas, alguns livros que tratavam primeiramente sobre a questão de gênero, para nos situar a todas, porque, querendo ou não, a discussão e o estudo de gênero, para nós que somos tributaristas, é muito nova, muito complexa, né? A gente todas estávamos e estamos caminhando em passos iniciais sobre isso. Então, começamos estudando gênero, depois já fomos nos aprofundando mais em questões tributárias e interligando esses assuntos, e agora a gente começa efetivamente a tratar das questões que ligam tributação e gênero. Então, assim, a gente construiu uma base bastante sólida sobre esses temas para que possamos agora abrir as nossas reuniões e compartilhar com toda a comunidade, não só acadêmica, não só científica, mas também da advocacia tributária, da advocacia pública e privada e da comunidade como um todo, né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, inaugurando essa nossa primeira reunião aberta. Bem, eu gosto sempre de começar falando, e é uma coisa que a Núbia e a Tati já disseram, que esse não é um assunto só de mulheres. Isso não é um assunto puramente feminino. Esse é um assunto que interessa a toda a sociedade.
Eu já vi alguns homens aqui presentes e eu, claro, né, obrigada à presença de todas e todos que estão aqui, mas eu gostaria de destacar um pouco a presença dos homens, porque de algum lado existe uma certa resistência e de outro lado existe um pouco de medo também. Ah, será que esse é o meu lugar de fala? Isso é um assunto de mulheres, eu não tenho que participar disso. Não. Homens que estão presentes e mulheres também, digam aos homens que vocês conhecem que esse não é um assunto só de mulheres. Esse é um assunto que interessa a toda a sociedade. Interessa aos homens também que aprendam e aos poucos vão enxergando os privilégios que possuem no lugar que eles ocupam na estrutura da nossa sociedade. E não foi porque eu ou porque você definiu assim. A gente vem de uma construção histórica e cultural patriarcal, e isso não é nenhuma questão de ideologia, até política, é uma questão de observação da realidade. E reconhecer isso, buscar a redução das desigualdades que existem entre homens e mulheres, é o interesse para a sociedade como um todo. Economicamente, existem estudos da OCDE e da própria ONU Mulheres nos ensinando que só é possível nos desenvolvermos economicamente num cenário capitalista enquanto nação e de sustentável se tivermos os níveis de desigualdade reduzidos ao mínimo possível. Então, reduzir as desigualdades, não só de gênero, como de classe e raça também, é um interesse de toda a sociedade. E aí, bom, já entrando no tema aí do nosso debate, esse é um outro ponto que eu preciso agradecer muito pela generosidade desse grupo, que me permitiu trazer nessa reunião aberta o tema do meu livro, né? Falar sobre o meu livro, que é Tributação e Gênero, como o imposto de renda da pessoa física afeta as desigualdades entre homens e mulheres. E é basicamente no meu livro que eu vou me fundamentar hoje para essa nossa exposição, discussão e debate. E antes da gente entrar nas questões tributárias em si, a gente precisa passar pelas questões da desigualdade de gênero, assim como fizemos na história do nosso grupo de estudos. Por quê? Talvez para a maioria das pessoas que esteja aqui, a desigualdade de gênero seja uma informação concreta e aceita, percebida e com qual a pessoa concorda, mas para muitas pessoas isso não é uma realidade. Hoje mesmo eu me deparei com um estudo que eu ainda quero me aprofundar porque eu não conhecia, de um estudioso norte-americano que aparentemente diz que não existe desigualdade salarial entre homens e mulheres. Bem, não conheço o estudioso, não conheço o estudo ainda, vou me aprofundar, porque foi uma novidade para mim, mas numa primeira leitura que eu fiz de uma reportagem sobre o estudo dele, eu já consegui perceber algumas falhas. Eu e as meninas do grupo, a gente estava discutindo isso hoje mais cedo, como, por exemplo, não considerar a estrutura patriarcal que a gente vive e veio sendo construída em nossa sociedade, e também a estrutura racista na qual a gente está inserida. Então, é preciso mostrar para as pessoas, sim, que existe essa desigualdade de gênero e que não é só um sentimento, não é só um achismo, existem dados que demonstram isso efetivamente, tá? Então, iniciando pela situação que por muito tempo veio sendo ignorada pela sociedade como um todo e sendo tratada como um assunto ali de menor importância, que é a divisão sexual do trabalho e a responsabilidade pelo trabalho de cuidado dos familiares, dos amigos e da rotina da vida como um todo, da vida social, né? As mulheres, existe um estigma sobre nós de que nós somos mais simpáticas, nós temos mais habilidades em lidar com o público, então nós somos melhores mediadoras, porque mulher é mais sensível, mulher é mais tranquila de lidar, então a mulher geralmente é colocada nessas posições, e isso vem de uma herança da vida privada. É a mulher que sempre foi responsável dentro de casa pelos cuidados do filho, até porque, né, pela questão da biológica da idade, não quer dizer que isso não tenha nenhum fundamento, mas a nossa condição biológica não nos determina, e o que a sociedade acabou fazendo foi nos determinar a partir da nossa condição biológica, né? Então, a gente tem,
por exemplo, assim, é muito comum, e hoje em dia as mulheres estão cada vez mais presentes no mercado formal de trabalho, ou seja, na vida pública. Quando eu falo vida pública, é a vida fora de casa, é a vida extra-lar. As mulheres, todas nós aqui, temos uma ocupação importante e relevante no mercado de trabalho, mas a maioria de nós, e principalmente as mães, são ainda as principais responsáveis pelo cuidado dos filhos, pelo cuidado da casa, pela administração dessa casa. Ainda que muitas de nós aqui tenhamos condições econômicas de delegar essas funções, porque temos dinheiro para isso, temos condição de pagar, esse pagamento e essa delegação vai ser feita para outras mulheres. E essas outras mulheres, em sua grande maioria, são mulheres negras, das camadas mais pobres da população, que também precisaram delegar o cuidado dos seus próprios filhos a outras mulheres. Porém, diferentemente da maioria de nós, que possivelmente está aqui, elas não estão pagando, elas contam com favores, com rede de apoio familiar, mas é um ciclo que se repete. E isso é fato. A partir do momento em que a gente tiver, primeiramente, uma divisão sexual do trabalho mais justa, ou seja, que os homens assumam mais protagonismo nesse cuidado e nesse trabalho doméstico. Quando eu falo trabalho doméstico, não é só limpar, varrer uma casa, lavar uma vasilha, gente. É organizar. Eu percebi, eu abri a gaveta de calcinha da menina, da nossa filha de 4 anos, eu vi que está acabando. Comprei. Ah, está chegando a consulta. Esse tipo de coisa, que são geralmente as mulheres que administram, se os homens fizerem mais parte disso, a gente vai conseguir ter uma divisão mais justa de tempo disponível de ambos para investir na própria carreira, se assim for o interesse de cada um, é óbvio. É óbvio que a gente não pode ignorar os interesses individuais e particulares, mas se a gente conseguir, aos poucos, modificar essa divisão, as mulheres que, por exemplo, são mães e não podem sair da empresa hoje às 6 da tarde, ir para o happy hour, que vai juntar todos os colegas ali de trabalho, elas têm que buscar o menino na escola e cuidar da criança à noite, mas o marido provavelmente vai da empresa dele, parece uma pequena bobagem, mas é, por exemplo, nesse happy hours em que a gente faz as nossas conexões, o nosso networking profissional, e tem a oportunidade de conversar, às vezes, com o diretor da empresa, que não está me vendo, porque eu estou numa posição muito distante dele, mas é no happy hour que eu tenho a oportunidade de mostrar para ele que eu tenho interesse naquele assunto que ele quer desenvolver. Dei um exemplo trivial, mas é isso, é nesses detalhes em que a nossa desigualdade se desponta. E, para além disso, não quer dizer que as mulheres que exercem essa atividade doméstica não devam fazer isso. Né? O nosso objetivo, enquanto mulheres feministas, também não é dizer para você, mulher, não tenha filho, não cuide da casa, isso não é sua responsabilidade, porque o feminismo não é também sobre ditar regras sobre outras mulheres. Mas esse assunto precisa ser refletido e debatido, para que essa escolha seja minimamente mais consciente e compartilhada. Qual é o problema da mulher que escolhe ser dona de casa, cuidar da casa, dos filhos? Problema nenhum. Porém, essa posição é socialmente muito desvalorizada. Primeiro que ela não é remunerada. Isso já é, para nós que vivemos numa sociedade capitalista, já é um sinal de desvalor. Né? O que sua mãe trabalha? Não, minha mãe é dona de casa. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Quantas vezes talvez a gente já disse isso? Né? Não, minha mãe trabalha sim, ela trabalha muito, porque ela cuida dos meninos. Só que esse é um trabalho que não é remunerado, e o fato de não ter remuneração, de fato, traz uma dificuldade de mensuração do valor desse trabalho, afinal, nós estamos em uma sociedade que é constantemente medida pelo dinheiro. Então, tem um dado que eu também gosto sempre de trazer, quem já me ouviu falar em vários outros lugares, já ouviu esse dado, e a gente também discute sempre isso, que é o dado relacionado à Apple, tá? A Oxfam, que é uma organização internacional que estuda desigualdades de modo geral e também desigualdade de gênero, fez essa pesquisa e constatou que se todo o trabalho doméstico não remunerado realizado no mundo, obviamente com a base de dados de pesquisa que a instituição possui, se esse trabalho fosse monetizado, ele faturaria 10
trilhões de dólares por ano. 43 vezes mais do que o faturamento anual da Apple lá em 2017, quando essa pesquisa foi realizada. Ou seja, estamos falando de uma dedicação de tempo que é fundamental e que necessariamente deve ser remunerada, né? Simplesmente trazer uma remuneração não é uma solução necessariamente mais acertada, e aí a gente pode discutir isso em outro momento, mas enfim, ela deve ser minimamente valorizada. Existe uma antropóloga, que inclusive é formada em Direito, que se chama Rosisca Darcy de Oliveira, que escreveu um livro que chama Reengenharia do Tempo. Ela nos conta um pouco da história de como que as mulheres foram para o mercado de trabalho, e isso aconteceu principalmente ali durante a Revolução Industrial, em que era preciso força de trabalho para dar conta daquele movimento, e os homens sozinhos não iam dar conta. Então, as mulheres foram para o mercado de trabalho por uma necessidade financeira e econômica de movimento daquela revolução que estava acontecendo. Mas, segundo a Rosisca, essas mulheres, quando elas foram para a fábrica, elas disseram para o empregador: eu sou casada, eu tenho 3 filhos, mas você nem vai perceber que eu tenho filho, porque eu vou cumprir minha carga horária com muita habilidade. E em casa, para o marido, ela disse: eu vou trabalhar, mas você nem vai perceber que eu estou trabalhando, porque eu vou continuar exercendo as minhas funções aqui com a mesma qualidade de... Gente, é possível? É viável? É real? Não é possível. É humanamente impossível conciliar 2 funções extremamente importantes e desgastantes e fingir que a outra não existe. Foi por causa disso que surgiu essa lógica de dupla, tripla jornada, e que não coloquemos a culpa nas mulheres, por favor. Porque a gente vem de uma estrutura que veio nos exigindo isso, afinal de contas, se não fosse por isso, a gente não ia ter jeito, não ia ter saída, né? E outra coisa que eu gosto sempre de pontuar é, muitas vezes, retirar das mulheres a função, a responsabilidade, a autoridade doméstica é também cruel. Não é esse o papel que a gente faz. Porque, em muitas situações, o único lugar em que a mulher tem alguma autoridade e alguma voz de comando ou de determinação de algo é em casa, é no ambiente doméstico. Então, isso também, quando a gente fala desse movimento, é um movimento coletivo, em conjunto, em parceria. Vai acontecer amanhã? Não. É um trabalho de formiguinha. A gente aposta muito, por exemplo, na educação das novas crianças, né, que estão chegando. E por que isso é tão importante, gente? O que isso tem a ver com o direito tributário? O que tem a ver com a tributação? Tem tudo a ver. Por quê? A gente está numa economia que se movimenta pelo capital e pelo trabalho. Se uma parcela da população não possui as mesmas oportunidades de acesso àquele mercado de trabalho, certamente isso vai sofrer algum reflexo da tributação que a gente sofre em sociedade, seja a tributação sobre o consumo, seja a tributação sobre a renda. Então, aos poucos, a gente vai construindo um caminho para explicar e para chegar nessa conexão. Antes disso, eu queria falar também de uma parte que é fundamental para nós, que é a questão da interseccionalidade. Não é possível falar de desigualdade de gênero sem falar de desigualdade de raça e classe. Mas, principalmente aqui, de raça. A maioria de nós, mulheres pesquisadoras que estamos falando sobre isso, somos mulheres brancas. Existem mulheres brancas, inclusive, estudando questões raciais, como é o caso da Daniele, que vai trazer aí na semana, né, na próxima reunião. Estamos proibidas de falar desse assunto? Não. Lugar de fala não é sobre isso. Mas se eu, mulher branca, cis, for falar de raça como um elemento, eu vou falar a partir do meu lugar de privilégio. Lembra quando eu disse que os homens precisam e devem participar desse debate, reconhecendo o lugar de privilégio que eles têm na sociedade? Nós, mulheres brancas, também precisamos fazer esse exercício. É dolorido, é óbvio que não é fácil, mas ele é profundamente necessário para que a gente consiga desenvolver esse debate coletivamente. Mas, naturalmente, a gente tem outras mulheres e mulheres negras incríveis, maravilhosas, construindo esse debate com estudos aprofundados e extremamente relevantes sobre o nosso tema.
de tributação e gênero, de desigualdade de gênero e raça na academia, no ensino jurídico, na tributação e no mercado de trabalho. Eu vou citar aqui a professora Maria Angélica dos Santos, que é nossa amiga do grupo de estudos e que é uma profunda estudiosa de questões raciais. Ela tem um livro sobre Black Money. Ela acabou de defender o doutorado dela há pouco tempo sobre racismo na estrutura do ensino jurídico brasileiro. É um excelente trabalho. Precisamos ler e ouvir e conversar mais com as mulheres negras também. E recentemente foi lançado um trabalho sobre assuntos tributários atuais, assuntos que são clássicos até, ali da judicialização, da briga, né, da contenda que existe entre contribuinte e fisco, um livro escrito só por homens e mulheres negras, que estão trabalhando nas empresas de auditoria, nos grandes escritórios de advocacia, na advocacia pública. Então, a gente não pode se esquecer desse elemento também. Bem, primeiro, nós estamos falando de tributação e gênero, então a gente tem que partir para a Constituição, que é a nossa norma norteadora, né? A gente tem no nosso sistema constitucional a igualdade como baliza, como norte. E por que eu acho tão importante falar disso? Porque muitas vezes eu ouvi que o meu trabalho, a minha pesquisa, não tinha espaço constitucional para ser feito. Por quê? Porque a Constituição só prevê tratamento tributário privilegiado em duas circunstâncias: cooperativas e micro e pequenas empresas. Foi nesse momento que eu percebi que eu ia precisar explicar um pouco mais sobre desigualdade de gênero, para dizer, eu não busco um tratamento tributário privilegiado. Eu busco, primeiro, diagnosticar se o nosso sistema tributário provoca e aprofunda desigualdades. E, segundo, provocando e aprofundando desigualdades, o que a gente pode fazer com isso? Não é sobre privilégio, é sobre igualdade. E a nossa Constituição, não preciso nem citar, mas a gente tem o artigo 5º, a gente tem o artigo 3º com os objetivos da República, a gente tem o artigo 150 que trata sobre igualdade na tributação. Então, o nosso fundamento constitucional é a igualdade, é a isonomia. Beleza? Ótimo. Desculpa se eu estiver correndo, eu estou querendo abranger o máximo de assuntos. Bom, nesse nosso tema também, e aí, assim, a gente vai ter depois nos debates, né, as dúvidas que forem surgindo, a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar um pouco mais. E aí, já entrando, então, na relação entre tributação e gênero, é importantíssimo a gente passar pelo conceito da Janet Stotsky, que é uma economista, se não me engano, ela é norte-americana, ela fez parte muito tempo do Ministério da Fazenda norte-americano. Ela tem um trabalho que é de 2006. Há muito tempo, os países do estrangeiro, né, Estados Unidos e países europeus, estão estudando tributação e gênero, que é um tema que nós aqui agora estamos começando a desenvolver. E ela tem um artigo que é referência sobre esse assunto, que nos explica e nos traz um conceito importante, que é o conceito de vieses implícitos e explícitos de gênero na legislação tributária. Então, quando eu estou falando de vieses explícitos, que é mais incomum de acontecer, eu estou dizendo da legislação tributária que explicitamente diferencia homens e mulheres. E aqui eu gosto de trazer um exemplo, porque às vezes no imaginário, a gente está sempre pensando que as mulheres estão pagando mais tributo do que os homens, e aí o nome do artigo é Vieses Implícitos e Explícitos de Gênero, se não me engano. Mas pesquisa por Janet em inglês, Stotsky, S-T-O-S-K-Y, que aí você já vai achar, e joga, né, Janet Stotsky, vieses explícitos e implícitos de gênero, que você vai encontrar o artigo, tá? A gente pode disponibilizar depois também. E aqui eu gosto, então, de trazer exemplo, porque a gente sempre fica com esse imaginário de que estamos pagando mais imposto, é para pagar menos imposto. Às vezes, não é para pagar menos imposto. Às vezes, é uma questão de autonomia e de ser sujeito de direito tributário. Então, quer um exemplo de viés explícito de gênero que existia e predominava na legislação até meados dos anos 70 em todo o mundo? A regra de envio da declaração do imposto de renda da pessoa física. Até mais ou menos a década de 70, aí a Tati enviou, até mais ou menos a década de 70, era uma regra nos países
desenvolvidos que a declaração do imposto de renda de casais heterossexuais casados fosse enviada de maneira conjunta, e adivinha, entre o casal, quem era a pessoa responsável por enviar essa declaração do imposto de renda? Era o homem. Essa era uma regra predominante nesses países, e aí surgiu um movimento, né, nos Estados Unidos, uma mulher, de repente, que tinha renda, ela falou, eu não quero falar para o meu marido quanto que eu ganho, eu não quero dividir com ele essa informação. Eu deveria ter o direito de enviar a minha declaração de imposto de renda. Se eu vou pagar mais ou menos com isso, não é essa a questão agora. Até porque, hoje em dia, né, é preciso fazer conta mesmo, para ver o que é mais vantajoso no núcleo familiar. A gente tem consciência disso. Só que essa mulher foi para o judiciário e essas demandas começaram a crescer a tal ponto que as cortes constitucionais dos países mais importantes da Europa e dos Estados Unidos chegaram à conclusão, lá na década de 70, que a regra geral de envio da declaração conjunta era prejudicial para a autonomia da mulher. Existe um trecho muito simbólico, depois eu mando para vocês, a decisão mais importante dos Estados Unidos, que é o Seaborn, enfim, C versus Peaborn, eu não estou me lembrando agora, mas é fácil também da gente falar depois, em que a íntegra do acórdão fala explicitamente, a gente não pode querer obrigar que haja um retorno das mulheres para a posição que elas estavam há muitos anos atrás, de falta de autonomia sobre a própria renda, sobre o próprio tempo e sobre o próprio trabalho. Então, a declaração conjunta deve ser, no máximo, uma opção, mas não uma regra, não uma obrigatoriedade. Então, esse é um exemplo de regra que trazia uma desigualdade explícita de gênero e que não necessariamente implicava mais imposto, pagar mais imposto para a mulher, mas foi uma revolução extremamente importante, tanto que hoje a gente só tem um mundo, me corrijam, eu tenho esse dado, mas não sei se é a Estônia, que até hoje tem, ou a Suíça, gente. Existe um país no mundo somente que tem a declaração conjunta como regra. No restante dos países, e no Brasil, inclusive, isso não é uma opção, ok? Então, esse é um exemplo de discriminação explícita. E o viés implícito de gênero, que é o mais comum, o mais complexo de identificar, é aquela desigualdade de gênero que desponta da forma com que a tributação impacta na vida da sociedade, ou na vida do casal, ou, enfim, na vida das pessoas como um todo, das mulheres e dos homens. Então, um exemplo clássico de viés implícito de gênero e raça que a gente tem é a nossa tributação, que é altamente regressiva e concentrada sobre o consumo. A lei tributária não fala a mulher e a mulher negra vão pagar mais imposto, vão pagar mais ICMS, vão pagar mais IPI do que o restante das pessoas. A lei não fala isso. Porém, a forma como a tributação impacta a sociedade, sendo ela mais concentrada sobre o consumo, ela naturalmente vai afetar mais as pessoas que estão nas camadas mais pobres da população, porque essas pessoas consomem toda a sua renda, enquanto as pessoas mais ricas conseguem ter renda para poupar e para investir. Os investimentos no Brasil, de um modo geral, são altamente incentivados do ponto de vista tributário. Ainda hoje, os lucros de dividendos, ou seja, quem investe em ação na Bolsa, não paga nem R$1 de imposto de renda. É uma questão polêmica, é um dos pontos que está sendo discutido aí na reforma tributária. Mas quanto mais renda você tem, mais dinheiro você tem para poupar. E, portanto, proporcionalmente, a tributação vai afetando mais as pessoas mais pobres e menos as pessoas mais ricas. Quem são as pessoas que estão ocupando hoje a base da pirâmide? As mulheres negras. Então, indiretamente, de maneira implícita na legislação, essa tributação provoca uma desigualdade de gênero e raça, sim. Então, assim, essa é a lógica geral dos vieses implícitos e explícitos de gênero. A gente tem várias manifestações e influências da tributação sobre a desigualdade de gênero, como, por exemplo, como eu já comecei falando da tributação sobre o consumo, a gente tem algo que tem sido muito discutido e é um debate extremamente relevante, que é a tributação sobre os produtos exclusivamente femininos ou das pessoas que menstruam. Que aí é uma outra discussão também dentro disso que a gente precisa muito se aprofundar,
que é da transgeneridade, que eu não vou trazer aqui, mas a gente não pode deixar de pontuar que é algo extremamente relevante, que a gente possa trazer cada vez mais para os estudos. Mas as mulheres precisam utilizar alguma forma de contenção da menstruação, que seja coletor, que seja absorvente, que seja tampão, né? Enfim. E o absorvente íntimo no Brasil tem uma das maiores tributações no mundo. Vários países incluem os absorventes íntimos na cesta básica e, portanto, tem tributação incentivada, reduzida. Tem país que é 0,6%. Eu acho que é o caso da França, por exemplo. E aqui a gente tem de 34% a 40% de tributação sobre um item exclusivamente feminino. Isso é uma forma de desigualdade de gênero dentro da tributação. Homens menstruam? Homens compram absorventes? Não dependem disso. Há meninas que deixam de ir à escola, porque não tem dinheiro para comprar absorvente íntimo, tá? A gente não pode deixar de pontuar também rapidamente a questão do Pink Tax, que vem sido muito tratado e que a gente não pode confundir, tá? O termo Pink Tax é um termo de origem norte-americana, então a gente tem aí a influência da língua inglesa norte-americana, né? Pink Tax não é tributo, não é imposto rosa, é um fenômeno relacionado à diferença mercadológica de preço entre produtos masculinos e produtos femininos. Então, às vezes, você vai comprar um brinquedo com a mesma especificidade, a mesma categoria, a mesma qualidade. Se ele for rosa, ele pode chegar a ter o dobro do preço. E aí existe todo um debate em torno disso, que não é originalmente tributário, mas é obviamente, né, que o tributo influencia nisso de alguma maneira, porque a nossa tributação está muito concentrada sobre o consumo, mas é importante a gente ter essa diferenciação para que a gente não confunda. E, ao contrário, agregue isso aos estudos, ok? E já entrando, então, na questão da tributação da renda, eu já trouxe um aspecto, que é essa questão da declaração conjunta ou separada, e aí eu vou entrar no ponto que tem sido mais discutido, debatido e que tem recebido muitos holofotes nos últimos tempos, que é a questão da pensão alimentícia. E com isso vai ser meu último aspecto que eu vou tratar, e a gente abre, então, para os debates. Todas e todos devem, no mínimo, ter ouvido falar que existe um ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, tramitando no STF, ajuizada pelo IPDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e aí já é um primeiro aspecto que é importante. Não é uma ação ajuizada por tributaristas. Não que isso seja um demérito, pelo amor de Deus, não é nesse sentido. Mas a lógica é um pouco... E aí, isso é mais um lembrete para nós de que não é possível estudar o direito tributário de maneira isolada das outras ciências e também das outras áreas do direito. É uma ação ajuizada pelo IBDFAM, buscando a declaração de inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda sobre a pensão alimentícia por parte de quem recebe essa pensão. Como que é o tratamento hoje? Aliás, antes disso, em 2019, o IBGE fez uma pesquisa e concluiu que 62% dos filhos, frutos de casamentos em que houve divórcio, ficaram com a guarda da mãe, não do pai. É um dado estatístico que confirma uma percepção coletiva, mas a gente precisa de dados. Fora esses 62%, num número ali, num universo de 263 mil crianças, filhos menores de idade, apenas 9 mil. Isso dá quase menos de 1% fica na guarda do pai. O restante dos filhos ficaram ou em guarda compartilhada, o que não elimina, às vezes, a necessidade do pai pagar a pensão para o filho com a mãe, ou na guarda de outros arranjos familiares, como avós, tios, etc. Mas esse dado é importante para a gente lembrar que a maioria das pessoas que paga a pensão alimentícia por ordem ou homologação judicial hoje em dia são homens. E a maioria das pessoas que recebem são filhos, cuja pensão é administrada pela mãe. Não vou falar aqui da situação de pagamento de pensão alimentícia para a mulher. Para a mãe é uma outra situação que também existe, mas que eu vou deixar de fora. Bom, nesse sentido, a lei diz que a pessoa que paga pensão alimentícia por ordem judicial ou homologação de acordo judicial pode deduzir integralmente aquela despesa da base de cálculo do seu imposto de renda. Então, se é um pai que foi
determinado ali para ele pagar R$ 1.500 de pensão e ele ganha R$ 7.000, na prática ele vai pagar imposto de renda sobre R$ 5.500 e não sobre 7.000, porque ele vai deduzir aqueles 1.500 inteiros da base de cálculo dele. O que significa isso? No final das contas, ele não vai pagar imposto de renda sobre a pensão, sobre a renda que gerou a pensão que ele pagou. Já quem recebe a pensão, que é a criança, o filho, nesse nosso exemplo, e que vai ser administrada naturalmente pela mãe, vai considerar aquela pensão como renda. Aquela pensão vai se somar às rendas que a mulher possui, que a mãe possui, e vai ser normalmente tributada como uma renda qualquer. A mulher tem duas opções, a mãe nesse caso. Ou ela vai declarar o filho como dependente, e como dependente ela tem um limite mais ou menos ali de R$ 400 por mês ao todo de despesas, sem contar as despesas com saúde. Então, ela coloca essa criança como dependente, deduz R$ 400 ali de despesa em relação àquele dependente e tributa aquela renda em R$ 1.000. Ou ela pode declarar separado, e aí, gente, nós já estamos falando de planejamento tributário, que a maioria das mulheres, elas não estão nem sabendo que elas têm que pagar imposto de renda sobre isso. É um outro assunto também, né? Muitas mulheres sequer sabem que elas podem fazer conta e pensar qual que é a melhor forma de fazer a declaração do imposto. Mas ok, se ela declarar separado, ela perde o direito de deduzir aquele dependente, e aí talvez ela possa diminuir um pouco a tributação, mas ela não vai ter a despesa lá em cima deduzida no imposto dela. Então, mais uma vez, inclusive eu tenho o meu artigo no Jota sobre isso, fez uma simulação, vai sempre depender de números, mas a gente já consegue perceber uma desigualdade clara. Quem paga a pensão, deduz tudo. Quem recebe a pensão tem que tributar. Esse é um viés implícito de desigualdade de gênero na nossa tributação sobre a renda. Ele vai afetar principalmente ali as rendas mais altas, ali classe média, né? Eu não estou falando da mulher que recebe R$ 300 de pensão, gente. Essa mulher sequer vai pagar imposto de renda. Estou falando das camadas ali, né? Classe média e acima. E aí a ação do STF, o IBDFAN pediu simplesmente a declaração de inconstitucionalidade da tributação da renda de quem recebe a pensão. É complexo, é um começo, é um debate extremamente importante, mas a minha opinião, e que eu sei que é compartilhada por várias amigas do grupo, é de que essa não é a solução mais adequada, porque eu também não posso simplesmente deixar de tributar numa via e não tributar em nenhum lugar, em nenhum caminho. Então, assim, existem outras propostas possíveis, como, por exemplo, limitar a dedução de quem paga a pensão numa atuação ali extrafiscal do imposto de renda, que seja, mas há outras diversas propostas. O nosso grupo de estudos tem proposta legislativa apresentada para o Congresso Nacional, por meio do deputado Lídice da Mata, discutindo isso. Enfim, mas é um tema que a gente precisa aprofundar, fazer conta. É muito importante, eu gosto sempre de dizer isso, porque os argumentos contrários, eles vêm muito na tentativa de deslegitimar quem está fazendo esse estudo, dizendo, você não está trazendo números, você não comprova. Ok, né? A gente vai precisar fazer conta. E a gente já fez conta. Em algumas contas, nas contas que a gente fez, a gente comprova que essa desigualdade efetivamente existe. Então, esse é o ponto, assim, elementar que eu quis trazer para vocês, um exemplo apenas de como a tributação da renda pode piorar, agravar a desigualdade de gênero entre homens e mulheres, porque além de ter que administrar, cuidar do filho, administrar, comprar fralda, botar o menino para dormir, cuidar da febre, eu ainda vou ter que pagar mais imposto de renda, porque eu estou tendo que tributar aquela renda que chega. Então, é um ponto importante de reflexão para a gente minimamente começar a perceber qual é a interação que existe entre a tributação, o direito tributário e a política tributária, e a desigualdade entre homens e mulheres na sociedade e no mercado de trabalho. Pessoal, muito obrigada. Vamos aos debates, perguntem, vamos conversar. Muito obrigada, Beli. Excelente a sua fala, inclusive a introdução, né, sobre as questões mais estruturais da nossa sociedade. Isso não é
não é por acaso, né, que essas questões estão colocadas nessa nossa primeira reunião, porque isso é um dado a partir do qual a gente precisa trabalhar e é a partir dessa chave, né, que a gente tem que olhar também para o sistema tributário. Eu gostaria de deixar a palavra aberta para qualquer participante fazer perguntas, considerações, discordâncias, concordâncias, o que quer que vocês desejem. Então, eu só pediria para quem... a gente tem 15 minutos apenas, né? Então, para quem fosse falar, que fosse breve e levantasse a mão para a gente poder se organizar. Ninguém? Pode falar, gente, vamos lá. Enquanto vocês pensam, eu vou fazer uma pergunta. Eu queria, Isabelle, que a gente, que você, enfim, queria saber a sua opinião, né, sobre os benefícios tributários. Ah, não sabe onde levantar a mão, a Bárbara. Ai, desculpa, Bárbara, você quer falar? Então, eu Bárbara, depois, por favor. Doutora, não pode fazer sua pergunta primeiro, depois eu pergunto. Não, por favor, a gente tem muito pouco tempo. Fica à vontade. Queria agradecer, foi muito interessante. Já tinha ouvido a doutora falar antes e foi muito legal, gostei imensamente, mas enfim, indo para rapidamente, queria fazer uma pergunta. Você falou um pouco sobre a tributação sobre o consumo e sobre a renda, e eu queria saber se nas suas pesquisas você já identificou alguma coisa em relação à tributação da folha de salário que traga diferenças entre os gêneros, né? Eu sei que o Supremo até derrubou alguma coisa em relação, acho que, tributação de licença maternidade, mas eu queria saber se ainda assim você identificou algo de discrepante nessa seara. Obrigada. Obrigada, Bárbara, pela pergunta. Assim, de fato, a situação mais emblemática que existe, que eu já identifiquei nos meus estudos, foi a questão do salário maternidade. Inclusive, é uma questão para mim muito cara, porque um dos primeiros trabalhos que eu fiz na advocacia tributária, quando eu era estagiária, foi um recurso extraordinário de verbas indenizatórias, dessa discussão da incidência, que tinha lá várias verbas, inclusive a de salário maternidade. E aí eu li, né, o modelo do escritório, eu falei, gente, mas não dá para ficar falando aqui só que é benefício previdenciário, não, isso aqui torna muito mais cara a contratação das mulheres. Então, no escritório que eu trabalhava, eu lembro de ter criado um parágrafo para acrescentar na argumentação da tese. Óbvio que não fui eu que levei isso para o Supremo, tá, gente? Não tem essa... Mas, enfim, é um assunto que me é muito caro por isso, porque realmente, na tributação da folha de salários, tributar o benefício previdenciário, que é o salário maternidade, encarecia ainda mais a contratação de mulheres, e essa decisão do Supremo, ela teve uma importância muito grande, só que eu gosto, aí é a parte que eu pondero, porque, embora eu não concorde sempre com os votos do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que ele fez uma pontuação extremamente relevante nesse caso, que é, o processo se referia somente à tributação do empregador, né, a contribuição patronal. A questão da empregadora continua incidindo. E o STF não podia fazer muito sobre isso, porque o STF é uma instância de atuação, é o Poder Judiciário, ele age enquanto e naquilo que ele é provocado. Então, por analogia, eu entendo que é perfeitamente possível aplicar esse entendimento para a contribuição da empregadora, mas isso não, da empregada, mas isso não vai acontecer tão facilmente. E o Alexandre de Moraes trouxe uma reflexão muito interessante, que ele votou contrário a essa tese, embora o voto do ministro Barroso tenha sido extremamente relevante, foi a primeira discussão de gênero no Poder Judiciário, que então é muito importante mesmo, mas o Alexandre de Moraes trouxe uma coisa importante, que foi, olha, vocês estão sendo muito ingênuos, porque eu não acho que reduzir a tributação sobre a contratação das mulheres vai aumentar essa contratação no mercado de trabalho. Nós estamos falando de empresas que visam lucro. As empresas não vão pegar essa redução tributária e contratar mais mulheres, elas vão lucrar mais. É só uma pequena reflexão, né, porque para a gente ver que o nosso trabalho é de formiguinha, ainda muito mais aprofundado, mas foi uma situação extremamente relevante mesmo, para colocar no debate, inclusive empresarial,
a reflexão sobre a desigualdade de gênero. E aí, nesse sentido, ainda que eu concordo com essa ressalva, né? As mulheres não vão lucrar mais, não vão receber mais necessariamente, a gente não tem como controlar. Mas o fato de haver uma contribuição desta, né, de o salário maternidade ser onerado, isso já revela uma discriminação, na minha perspectiva, explícita, né, para usar a referência da Stotsky, e que faz com que contratar uma mulher por si só já seja mais caro. Então, por isso deve ser afastado, né? Então, eu concordo com esse argumento que não tem como a gente garantir, mas eu tenho um pouco de receio desse argumento de, mas não dá para garantir que o absorvente vai ficar mais barato se ele for menos tributado. Até dá, né? A gente poderia colocar na lei, né, que é obrigatório o repasse do benefício tributário para o consumidor, para a consumidora. Então, mas aí, porque esse tipo de argumento, eu sinto que ele também interdita um pouco o debate. A gente nem vamos discutir isso, porque isso não vai funcionar. Né? Vamos pensar em outra coisa. E aí, esse tipo de discriminação implícita, no caso dos absorventes talvez seja explícita, ele vai se perpetuando, né? E aí, Bárbara, acho que tem uma coisa importante também, que não tem a ver exatamente com essa questão da folha, mas tem a ver com o financiamento da Seguridade Social e se relaciona com um ponto que a Isabelle mencionou no começo, que é a situação das mulheres que não trabalham fora de casa. E o acesso a benefícios sociais, o acesso à aposentadoria, até existe um regime, né, para contribuição, mas existem muitos projetos de lei pensando em formas de você reconhecer financeiramente o trabalho doméstico não remunerado a partir do número de filhos, isso contar como tempo para aposentadoria. Então, acho que essa é uma outra discussão que não é exatamente tributária, mas é previdenciária, né, que também é muito relevante. Mas já falei demais. Eu gostaria de abrir novamente a palavra para quem, por favor, se não souber levantar a mão, pode simplesmente abrir o microfone e falar que está tudo bem. Mais alguém? Não? Então, eu só vou fazer uma perguntinha, porque a gente tem só 8 minutos mesmo para encerrar. Isabelle, eu queria saber, no seu trabalho, no seu livro, você mencionou aqui por alto a questão da tributação dos dividendos, né, e como isso poderia representar uma discriminação implícita de gênero. Eu queria saber qual é a sua visão nesse ponto em relação especificamente à reforma tributária, porque essa foi uma questão que foi muito debatida, né, e no final das contas o projeto foi tão modificado, né, depois do envio, que também foi abandonado. A gente não deve ter mesmo reforma tributária esse ano, mas de que modo, né, você acha que dá para conectar as duas coisas, enfim, se é possível conectar? Tá. Bem, assim, primeiro falando de reforma tributária, uma pergunta que a gente sempre recebe, né? A reforma tributária está olhando para a questão de gênero? Não, né? Não está. Em momento nenhum isso foi trazido, isso não está presente em nenhuma das propostas, porque isso passa por uma questão de representatividade legislativa, né? A maioria das pessoas que estão lá são homens, brancos, cis, então é natural que cada um apresente o seu próprio interesse, é por isso que é importante que a gente tenha maior representação política também, mas, indiretamente, o projeto que prevê aí a extinção da isenção dos dividendos pode, sim, reduzir uma desigualdade de gênero que existe, que também é feita de forma indireta. Quando você foi me perguntando, eu abri meu livro aqui, porque eu tenho o dado, eu acho que é interessante a gente falar isso, porque qual que é o impacto, né, da tributação dos dividendos ser isenta? Eu não sei se todo mundo sabe, mas pelo menos desde 96, pela lei 9249 de 95, lucros e dividendos não são tributados na pessoa física. Existe uma discussão de que tributar na pessoa física geraria uma bitributação, porque aquele lucro que está sendo distribuído para a pessoa física já foi tributado na pessoa jurídica, e eu não vou entrar muito nessa seara também, há pessoas que concordam e que discordam disso, mas acho que a maioria das pessoas concorda que deve haver um mecanismo de compensação aí, para que não haja uma carga realmente tributária muito forte nisso, mas que não tributar dividendos na pessoa física é
surreal. Aqui sim, eu acho que o exemplo do único país que não tributa dividendos é a Estônia. Na OCDE, dentre os Não, países que estão na OCDE. Dos países da OCDE. Pois é. Então, assim, por que isso traz um impacto de gênero, né? A gente tem um dado da Bolsa de Valores, tá? Do Tesouro Direto e da Bolsa de 2020, que mostram que, apesar das mulheres serem a maioria da população brasileira, 51,7% lá em 2020, segundo o IBGE, elas representam apenas 24% dos investidores na Bolsa e 31% no Tesouro Direto. Quando você vai olhar os grandes números do imposto de renda, tá? Os valores não tributados, isentos e não tributados, quase que 98% desses valores declarados como isentos e não tributados são relativos a pagamentos, a recebimento de lucros e dividendos. Considerando que a maior parte das pessoas que recebem esses valores é homem, eu não tenho dúvida de que uma modificação da política tributária em relação à tributação dos lucros e dividendos poderia, sim, ser mais um fator de contribuição para a redução dessa desigualdade de gênero que existe na sociedade, no mercado como um todo, e não só de trabalho, no mercado de capitais. Nós já estamos aqui falando de mercado de capitais, né? E aí, sobre isso, é até bom lembrar que, assim, a gente não tem a ingenuidade de acreditar que o direito, que a tributação vai ser a panaceia para todos os males, né? Assim, como você disse, Tati, a reduzir a tributação dos absorventes não vai garantir que o preço reduza. Ok, economicamente, mercadologicamente, pode ser que não, porque a gente tem vários outros fatores, né? Mas que a tributação não seja um fator a mais de causa de desigualdade de gênero. E que com isso a gente consiga ir, né, ampliando essa discussão. Perfeito, exatamente isso, Beli, muito obrigada. A gente está super no horário, né? São 19h27. Pessoal, eu agradeço muito a presença de todos, foi muito bacana. E, como eu falei, no dia 5 de maio, a gente vai ter uma outra reunião dessa com a Daniele Vitor para tratar de tributação, gênero e raça. Ela vai apresentar a dissertação de mestrado dela, que ela defendeu na Universidade Federal de Pernambuco, sob orientação da professora Luciana Grassano, e que tem também estudado esse tema, e eu espero vocês, as inscrições sempre vão ser pelo Simpla, né? Acompanhem as redes do Tributos a Elas, eu também divulgo no meu Instagram, no meu LinkedIn, e, né, via WhatsApp. Jane, você levantou a mão agora, no finalzinho. Perdão, de última hora. É o seguinte, eu queria parabenizar a Isabela Rocha, a doutora Isabela, né, a Tatiane também, a doutora Tatiane, e agradecer por trazer para nós, né, tirar da vida acadêmica essa problemática tão relevante mesmo para nós. E essa é uma pergunta bem rápida. Como que a gente pode contribuir, né? Com a participação que a gente pode ter, eu como profissional contábil, e eu atuo na área tributária, no aspecto contábil, mas, assim, militar nessa área realmente é algo grandioso, né? E honroso também, por se tratar, de fato, de uma temática que socialmente nos põe abaixo, né? Dessa questão do aspecto, eu posso dizer, desse mundo que a gente não gosta de falar masculino, mas que ainda faz isso com a gente, né? Então, eu gostaria de alguma forma, de saber como que vocês vão abrir para nós essa roda aí, então. Jane, essa é uma pergunta que eu sempre recebo em todos os eventos que eu participo, tá? E, de fato, é um incômodo. Eu entendo. E entendo que nem todo mundo vai ter condições ou até disponibilidade para fazer isso, de escrever uma dissertação de mestrado, de ir para a academia discutir isso. Não e é justamente por isso que surge essa pergunta. Eu vou te dar a minha opinião sincera, tá? Eu trabalho, como a Núbia disse no início, eu sou coordenadora num grande escritório de tributário, que está presente em várias cidades do Brasil. Obviamente que isso não é uma questão discutida. E o que eu faço? Primeiro, meu livro fica na minha mesa. Minha mesa é no Open Office, todo mundo que passa na minha mesa, eu sou coordenadora, eu sou uma
figura importante ali naquele... Maravilhosa, obrigada. O meu livro fica na minha mesa, então todo mundo que passa lá vê. Opa, o que é isso que essa mulher está estudando, além da dedução do ágio, se vai ter ou não na incorporação reversa aqui, não sei o quê. E para além disso, eu acho que a nossa postura e a nossa forma de lidar com problemas e situações que surgem. Obviamente que eu enfrento várias situações machistas no meu dia a dia, e assim, eu procuro, de alguma forma, sempre fazer a parte que eu considero dentro daquilo que é possível, que é permitido, dentro da minha estratégia profissional também, porque eu também não vou ficar criando, né, rusgas, enfim, eu acredito no trabalho que não é do embate ali, até porque nesse ambiente não dá para ir por essa lógica, mas eu acho que o que vocês podem fazer, o que a gente pode fazer é continuar lendo, estudando, conhecendo esses debates, participando dos estudos no grupo, e dessa maneira, naturalmente, nos ambientes em que você está, as pessoas vão aprendendo isso. Ainda que você não necessariamente o tempo inteiro fale disso, mas isso vai se espelhando de maneira natural. E isso vai se colocando. Não ache que você não está fazendo nada. Perfeito. E acho que é exatamente isso. A ideia de a gente abrir as reuniões é exatamente para replicar esse debate, para atingir mais pessoas, inclusive para a gente escutar críticas. Falar, olha, não concordo, ou tem que caminhar para o outro lado, e a gente construir junto, né, esse ambiente no qual a discussão sobre tributação e gênero não fique sendo uma discussão de nicho, uma discussão só de mulheres, né? Gostaria, né, quem sabe na próxima reunião a gente tem mais homens. Mas a Paola falou uma coisa super importante aqui, que é, aproveitando que é ano eleitoral, vamos votar em mulheres. Esse é um outro ponto importante. Na medida em que não há representatividade democrática adequada das mulheres no parlamento, temas relacionados à política tributária e gênero e política fiscal e gênero não chegam, né? Ou se chegam, ficam parados. Então, porque a gente tem muitos projetos de lei em andamento, mas eles, né, não andam, né? Estão em andamento, mas estão parados. Então, acho que esse é um outro ponto, sem dúvida nenhuma, Paola, muito bem lembrado. Mas é isso, gente. A gente estará aqui, então, pelo menos bimestralmente, né, com essas reuniões abertas, e quem tiver interesse em bibliografia, em indicações de textos, livros, fiquem à vontade para entrar em contato, né, diretamente com a Isabelle, comigo, com a Núbia, e a gente vai trocando ideias, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Vamos juntas. Obrigada, Beli. E uma boa noite a todas. Boa noite, gente. Valeu demais. Tchau.